Olá, bem-vindo a mais uma aula de patologia. Hoje vamos falar um pouco de microscopia, destacando as neoplasias benignas e as neoplasias malignas. A nossa primeira lâmina será sobre o fibroadenoma mamário. Bom, a primeira lâmina nossa é um fragmento de tumor mamário. A gente pode observar aqui na histologia uma lesão bem delimitada, uma lesão bem circunscrita, caracterizada principalmente por uma coloração eosinofílica, né? E dentro dessa área a gente pode encontrar várias estruturas semelhantes a fendas, como se fossem pequenas fissuras no tecido. Colocando em médio aumento, a gente pode observar que aquilo que parecia fissuras, na verdade, são formações epiteliais em arranjo glandular. São várias estruturas em arranjo glandular, podendo adquirir diferentes tamanhos ou pequenos tamanhos, muito semelhante a um epitélio glandular observado na glândula mamária. Então, a gente observa aqui um epitélio simples, cúbico, por vezes composto por uma ou duas camadas, formando estruturas semelhantes às estruturas glandulares. Associado a isso, a gente observa que essa grande massa ela é composta por tecido conjuntivo, dando essa coloração mais eosinofílica ao material. Esse tecido conjuntivo é por ora frouxo e por ora mais denso. E esse tecido conjuntivo está também composto por inúmeras células em aspectos fusiformes, as células alongadas, semelhante a fibroblastos. O que a gente pode observar aqui é que todo o tecido é composto somente por esse padrão arquitetural, estruturas glandulares e um tecido conjuntivo rico em fibroblastos. Bom, além dessas formações glandulares, esse depósito desse tecido conjuntivo, por ora frouxo e por ora denso, a gente pode observar também na periferia um tecido conjuntivo mais maduro. Esse tecido conjuntivo, ele aparentemente é um tecido conjuntivo que já existia na região e que foi comprimido pela massa que tende a crescer nesse local. O que a gente pode encontrar aqui é o que a gente caracteriza como um fibroadenoma mamário. O fibroadenoma é caracterizado pela formação glandular e pela formação de tecido conjuntivo em um tumor, e pelas suas características histológicas serem típicas de um tecido normal, ele não apresentar invasão tecidual e não apresentar ocorrência de metástase. Nós caracterizamos essa lesão como uma lesão benigna. Então, isso aqui é um tumor benigno composto por tecido conjuntivo e glândulas. Daí o nome fibroadenoma. Na nossa segunda lâmina, nós vamos falar um pouco sobre o carcinoma de células escamosas, uma neoplasia maligna. Esse é um fragmento histológico de pele oriundo da região labial. Então, a gente vai poder encontrar dois padrões celulares de tecido de revestimento epitelial. Nessa região, a gente encontra um tecido epitelial de revestimento que contém anexos pilosos. Então, isso aqui são folículos pilosos presentes nessa região. Nessa outra região mais periférica, a gente já vai poder observar um tecido epitelial de revestimento que não contém esses anexos pilosos, e sim estruturas glandulares. Então, isso aqui é uma região do lábio, onde a gente tem a porção externa do lábio e a porção interna do lábio. Essa região está em contato com a mucosa oral e essa região está em contato com o meio externo, e a gente pode evidenciar isso pela presença de folículos pilosos nessa região da derme. Então, aqui a gente tem um tecido epitelial de revestimento, a epiderme, aqui a derme superficial e aqui a derme profunda. Ao centro da lesão, a gente observa uma projeção exofítica, uma projeção para fora do tecido. E essa projeção para fora do tecido, ela é caracterizada principalmente pela formação de um tecido epitelial que tende a crescer e a invadir a derme. Então, a gente pode observar que a epiderme, que formava uma camada fina, aqui no tecido aparentemente normal, começa a apresentar um aumento em sua espessura, formando projeções epiteliais para a epiderme. Essas projeções atingem até o tecido muscular,
da musculatura labial. Essas projeções epiteliais, elas tendem a formar muito tecido queratinizado. Então, a gente pode observar aqui grandes lamelas de queratina, tanto no meio externo, quanto a formação de queratina entre as células que estão invadindo a derme. Essas lamelas de queratina formadas têm um nome específico, nós denominamos como pérolas córneas, e elas estão presentes principalmente em um tipo tumoral muito específico, que é o carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas. O que é um carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas? Esse tipo de carcinoma ele está relacionado a uma proliferação de células da epiderme que adquirem características de células epiteliais superficiais que tendem a ser descamadas, as células da camada escamosa da epiderme. Só que aqui essas células elas tendem a crescer, invadindo a derme e formando queratina na derme. A gente pode observar que esses ninhos celulares, eles são compatíveis com ninhos celulares de células malignas. Colocando em maior aumento, a gente observa a presença de células de núcleo bem aumentado, anisocariose, células com núcleos de tamanhos e formas distintas, pleomorfismo nuclear. A gente pode observar uma intensa evidenciação do nucleolo dessas células, né, mostrando uma atividade metabólica intensa dessas células. E, além disso, passeando, a gente também pode encontrar inúmeras figuras de mitose nessa massa tumoral. Essas células elas tendem a crescer e invadir as dermes superficial, profunda e tecido muscular, comprometendo todo o tecido. Devido a esse aspecto extremamente invasor e ao depósito de queratina, a gente também vai encontrar a presença em intensa quantidade de células inflamatórias em padrão mononuclear, linfócitos e macrófagos infiltrando nessa região. Essa lesão ela é uma lesão extremamente agressiva, como a gente pode observar na histologia, e com alto poder metastatizante. Isso tudo nos permite concluir um diagnóstico de um carcinoma de pele nesse indivíduo, um carcinoma aqui labial, é um carcinoma de células escamosas. E assim a gente finaliza a nossa aula. Obrigado pela atenção de todos.